Olá, turma, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula, para que a gente possa ter o nosso momento de formação, nosso momento de adquirir conhecimento. O tema da nossa aula de hoje é normalização de trabalhos acadêmicos. Desde já, eu sei que para algumas pessoas esse tema é um pouco chato. Porém, na vida acadêmica, no momento da nossa formação profissional, esse é um tema essencial que não tem como a gente não ter o momento, uma aula para conhecer, para aprender como fazer essa normalização dos trabalhos. Então, normalização, formatação, colocar nas normas da ABNT, são termos que são sinônimos para deixar o seu trabalho acadêmico de acordo com as normas. Por que algumas pessoas acham esse tema chato? Porque na aula de hoje o que nós vamos ter basicamente é estudar sobre um conjunto de regras para deixar o seu trabalho na formação correta. Para isso, é importante que você tenha um pouco de conhecimento, um pouco de domínio sobre o funcionamento do programa de digitação de trabalhos, que geralmente a gente utiliza o Word, que é também o que eu uso aqui no meu Note, e é o que eu vou passar para vocês, certo? Nessas normalizações ou nessa formatação, o que é que eu vou passar para vocês hoje? Sobre formatação básica, citação e referências. Desde já, alguém pode estar perguntando, professora, então eu vou sair dessa aula sabendo tudo de formatação de trabalho? Olha, sinceramente não vai. Formatação de trabalho é prática. A gente tem que ir praticando, desenvolvendo, até que vai chegar um determinado momento que para a gente isso vai ser algo natural, que você, toda vez que for fazer o seu trabalho, já vai estar nessa formatação sem ter tanta dor de cabeça, sem sentir tanta dificuldade. Então, as primeiras orientações que eu passo para vocês são, primeiramente, não dá para a gente aprender tudo de uma vez em uma aula. Você só vai conseguir aprender conforme você for fazendo. E outra, que quando estiver digitando os seus trabalhos, você não deve, eu acho mais prático, né, dessa forma, claro que alguém pode discordar, mas você não deve fazer assim, vou digitar o trabalho todo, depois eu formato. Eu vou digitar o trabalho todo, depois eu coloco as referências. Olha, pela experiência que eu tenho, isso não dá certo. O ideal comecei a fazer o meu trabalho, já vou fazendo de acordo com a formatação correta. Quando você escreve o trabalho todo e volta para organizar a formatação, existem grandes possibilidades de que você esquece de colocar uma referência, tem uma citação lá que você pode não deixar ela formatada corretamente e depois passar despercebido, você não vai lembrar de colocar na formatação. Então, escrever o trabalho e após o trabalho formatar, gente, para mim isso aí vai ser um duplo trabalho, fazer uma coisa, depois fazer outra coisa, sendo que você pode ir fazendo tudo de uma vez.
E aí alguém pode perguntar, professora, e precisa mesmo? Ou pode perguntar, para que isso? Não é exagero? Não é detalhe demais? Pessoal, formatar os trabalhos dar é fazer uma padronização, é deixar todos os trabalhos organizados. E aí, onde você estiver, a formatação vai ser sempre essa. Em qualquer instituição, na maioria dos eventos que você for submeter o seu trabalho. E se você for ver, é claro que isso é algo que facilita para que a gente possa, digo, nós, professoras, professores, possamos fazer a correção do trabalho, considerando que todos os trabalhos vão estar com a mesma formatação. Então, não existe isso de formatação mais bonita, de detalhe, não tem nada disso. A formatação, ela é uma só e deve ser seguida, ok? Então, particularmente, eu gosto de formatar trabalho, desde a época da graduação, lembro que quando a gente fazia os trabalhos, né, das disciplinas, alguns colegas que sentiam dificuldade pediam para eu fazer, até hoje eu faço, né, esse trabalho de revisão de formatação por fora, né, as pessoas que me procuram, eu faço esse tipo de desenvolvo esse tipo de atividade, né? Faço formatação de trabalhos acadêmicos, eu gosto, sendo que a maioria dos alunos e alunas não gostam, acham chato. De toda forma, nós vamos ter esse momento aqui e tentar passar pelo menos. Tentar não, vou passar para vocês pelo menos as questões mais básicas, mais iniciais, que, claro, podem e devem ser aprofundadas por vocês mesmas em outros momentos e também nos materiais que eu passei para vocês, bem como, claro, que vocês podem ir acrescentando ao assistir outras aulas, né? Assistir vídeos, enfim. Aí na internet tem ensinando como fazer. Então a gente tem a oportunidade aqui da aula, mas a gente tem como aprender em outros momentos. Então não tem desculpa para que a aluna diga que não sabe e não conseguiu fazer corretamente, porque hoje em dia tem de forma bastante ampla na internet sobre como a gente deve formatar os nossos trabalhos, ok? Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter formatação básica, citação e referências. Esses são os 3 elementos fundamentais para a nossa formatação de trabalho, certo? Esses são os elementos fundamentais. A gente tem que saber fazer aquela formataçãozinha básica, certo? Que é padrão para todos os trabalhos. Eu vou abrir aqui um documento no Word para a gente começar fazendo essa parte do que a gente chama da formatação básica. Abrir aqui, só um instante. Ok? Já deve estar aparecendo aí para vocês, não é isso? Pessoal, o que é essa formatação básica? A formatação básica, vou falar o mais devagar possível para que vocês possam ir acompanhando de forma bem tranquila. Então, o que é essa formatação básica? Vamos lá, você vai abrir o seu arquivo no Word, ok?
E aí, você vai aqui no layout. Você vai na opção, estão vendo? Geralmente ele vai abrir marcado na página inicial. Você vai aqui, ó, inserir design, layout. Quando você vai em layout, você vai em configurar página. Essa configuração deve ser superior e esquerda 3, inferior e direita 2. O meu, vocês sempre vão ver dessa forma, porque o meu já é configurado para isso, tá? Então, você vai aqui em configurar a página, superior e esquerda 3, inferior e direita 2. A orientação, geralmente, ele vai estar em retrato. E eu sugiro para vocês vir aqui, definir como padrão, e essa alteração vai afetar todos os documentos. Você vai em sim. Ok. Então, você já deixou o seu trabalho com uma configuração 3 e 2. Quando você vai nessa opção aqui de definir como padrão, toda vez que você abrir um documento do Word, ele vai estar já formatado com 3 e 2, ok? Aqui onde tem recuo, espaçamento, deve estar tudo zerado, certo? 0, 0, 0, 0, aqui, ok? Pode voltar para a página inicial. Após o layout, a gente pode ver a questão da fonte. A fonte do trabalho, geralmente, ela vai ser Arial ou Times. Eu particularmente prefiro Arial. Mas aí fica a critério, você pode escolher uma das duas. Existe, claro, obviamente, uma infinidade aqui de fontes, porém, elas podem ser usadas para outras coisas, mas não para os trabalhos acadêmicos. De forma geral, o programa, o Office, vem com essa formatação de fonte calibre. Mas aí o que você vai fazer? Você vai aqui em fonte, ó, puxa aqui para baixo, na setinha, e vai abrir isso. Se você for como eu, que prefere Arial, marca Arial. Se você prefere Times, também fique à vontade. Vai aqui em Times, não é o meu caso é Arial mesmo. Eu prefiro porque ela é uma fonte um pouquinho maior do que a Times, então eu acho melhor de ler. Vou aqui em Arial, vou aqui em 12. Normal, estilo da fonte normal, Arial, normal, 12. Definir como padrão todos os documentos. Ok. Então, sempre que você estiver no seu computador e tiver no computador, no seu note, que você for abrir um novo arquivo, ele já vai abrir com essa formatação. Arial 12 e com o layout correto. Aí, após isso, você vai aqui na função parágrafo. Parágrafo, você tem os recuos e os espaçamentos devem estar zerados. Recuo, espaçamento zerado. O alinhamento justificado. Recuos zerados, espaços zerados também. Primeira linha de 1,25, que é a entrada do parágrafo, e o espaçamento entre linhas de 1,5. Após formatar tudo como deve ficar, definir como padrão todos os documentos, ok? Pronto. A partir de agora, sempre que você for abrir algum arquivo, ele vai ter essa formatação. A fonte, o layout, o espaçamento já vão estar prontos. Então, não vai ter que ficar sempre arrumando isso, sempre organizando. Tá? Então, essa, pessoal, é a formatação básica. É o quê? O layout,
a fonte, como eu já coloquei aqui, o tamanho, né, a fonte times o Arial, o tamanho 12, o layout 3 e 2 e o espaçamento de 1,5 e a entrada do parágrafo de 1,25. Essas são as informações que basicamente todo e qualquer trabalho devem ter, ok? Então, quando a gente está falando sobre formatação básica, é isso aí que eu quero passar para vocês, tá bom? Fechar aqui o arquivo, só um instante. Terminou o seu trabalho, salve ele. Gente, que vocês também ficam uma outra dica. Tá escrevendo alguma coisa, escreveu um parágrafo, salva. Escreveu um pouquinho, salva, para não ter perigo, para não ter a possibilidade de perder o seu trabalho, certo? Então, quando a gente se propõe a falar sobre formação básica, é isso aí. Vamos lá. Quando a gente está escrevendo, uma outra, agora próximo passo, citação. Quando a gente está escrevendo um trabalho, o natural é que a gente escreva o trabalho se utilizando de outras fontes. Para isso que nós estudamos sobre pesquisa bibliográfica. Qualquer trabalho que seja, pessoal, seja o trabalho, qualquer trabalho que seja ele o mais simples, desculpa aí. Seja um trabalho mais simples, como um relatório de aula, ou até ou algum trabalho mais denso, como um artigo, um relatório de estágio, algum tipo de resumo que você vai submeter a um evento científico. O que você deve fazer é utilizar-se da pesquisa bibliográfica e do material pesquisado. Você vai trazer as citações. O que é a citação? É pegar uma parte do trabalho que não é seu e colocar no que você escreveu. É você pegar alguma ideia de um outro autor e colocar no seu trabalho com a finalidade de trazer uma fundamentação teórica, com a finalidade de dar adensamento, de dar profundidade, de trazer concordância, ou até levantar algum ponto de discordância. Um trabalho, sobre as citações, a gente deve ter o equilíbrio. Já escutei vários tipos de pergunta, né, quando a gente está falando sobre esse assunto, e às vezes a aluna pode até perguntar assim, professora, no meu trabalho, quantas citações eu devo fazer? Porque a gente deve ter um equilíbrio. Não é interessante você escrever o trabalho e não ter citação, ou ele ser pobre em citações, mas também não é você escrever 2 frases, uma citação. 2 frases, 3 frases, outra citação. Então, você deve ter um equilíbrio. Se você consegue colocar 3 citações por lauda, já é algo que vai estar trazendo ali um equilíbrio. Não é regra. Isso depende muito de como você vem conseguindo desenvolver o seu trabalho. Se você consegue desenvolver esse trabalho de forma a trazer mais citações
ou menos citações, pode ficar mais enxuto, isso não quer dizer que necessariamente o seu trabalho vai estar bom ou ruim. Porém, é importante que você consiga trazer esse equilíbrio. Dessa forma, é por isso que a gente precisa ter uma professora para estar nos avaliando, ou às vezes o trabalho pode ser feito em parceria, né? Se for para submeter a algum evento, você pode fazer o trabalho em parceria. Ou você pode pedir para alguma professora orientar. Por quê? Porque quando a gente vê o trabalho, quando a gente vê de fora, digamos assim, né? Ou seja, quando não fui eu que escrevi, eu consigo ter aquela visão mais ampla e consigo perceber até que ponto as nossas citações elas estão verdadeiramente acrescentando ao nosso trabalho. E também essa questão da quantidade de citações, ela vai de acordo com que parte do trabalho você está escrevendo. Se você está escrevendo o resumo, se você está escrevendo, não vai. Na introdução, pouquíssimo. Nas considerações finais ou conclusão, eu particularmente prefiro o termo considerações finais, mas em algum trabalho pode ter aí conclusão, né? Isso é muito variado. Mas nas considerações finais, não coloca. Aí no desenvolvimento, depende. Se você está escrevendo uma parte conceitual, é fundamental que tenha as citações, porque você vai estar trazendo conceitos, e conceitos não são nossos. Geralmente os conceitos são, a gente trabalha com conceitos prontos, a não ser que você tenha uma maturidade intelectual suficiente para conseguir trazer essa parte conceitual por você mesma. Mas essa parte da conceitual é importante que a gente traga as citações. Então, resumo, a gente não coloca. Na introdução, poucas. Se no seu trabalho tem uma parte específica para metodologia, porque a metodologia do trabalho ela pode vir em uma seção específica, ou ela pode vir diluída na introdução. Então, se você está trazendo ali a explicação da metodologia, você pode, nessa explicação, fazer as citações, utilizando autores e autoras explicando o método, explicando o que é pesquisa qualitativa. Então, a gente pode fazer citação com essas explicações, ok? E aí, essa primeira parte, mas ainda, primeira parte dentro de citação. E citação, professora, como que a gente faz? Existem vários tipos de citação. Vou abrir aqui só um instante. Abriu aí para vocês, foi isso? Abriu aí para vocês um documento que se chama Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Ele é do ano de 2019. Eu coloquei, né, postei esse material para vocês, é um material muito bom, inclusive, e que, estou aqui na página 45, mas deixa eu colocar aqui do comecinho. Ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e deixa só eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Cadê? Aqui o sumário. Afastar aqui.
Esse material, pessoal, nós não vamos trabalhar ele na íntegra, mas vocês vão ficar com um material muito bom. Por quê? Aqui ele vai, começa das regras gerais, né, do que eu chamo eu de regras básicas, mas ele vai explicar nesse material, fala sobre a estrutura, sobre o que são elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, as regras básicas, aí os elementos pretextuais, cada um deles, porque tem trabalhos que pedem, tem trabalhos que não pedem, então é muito detalhe, deixei aí a critério para vocês irem para vocês irem consultando dos elementos textuais, como fazer a introdução, como fazer o desenvolvimento, a conclusão aqui, já esse material chama de conclusão, né? A conclusão, os elementos pós-textuais, como apêndice, anexo, o que fazer, como fazer referências. Então, vejam que é um material muito rico, que ele vai servir tanto agora para a nossa disciplina, para a nossa aula, como é um material que vocês devem deixar guardado aí, que vocês devem deixar guardado aí para consultas posteriores, certo? Até que a formatação, as regras de formatação venham a mudar, porque às vezes mudam, mas até que isso venha a acontecer, então vocês já vão estar com um material aí muito bom, muito bacana, para ficar consultando, ok? Fui na página 44, peraí. Sim, vamos lá. Citação. Pessoal, as citações a gente não faz do jeito que a gente quer. As citações existem, existe a formatação, existe uma NBR, ou seja, existe uma norma, a norma 10.520, sobre como fazer formatação. A formatação, a citação, ela pode ser direta, indireta ou citação de citação. Temos aqui. Para que a gente vá vendo os conceitos, primeiramente trazer os conceitos aqui uma a uma. Lembrando que a gente vai aprimorando, aprimorando esse como fazer na prática. A aula hoje é trazer um exemplo de como fazer, né? Mas é só o dia a dia mesmo que vai mostrando e que a gente vai fazendo isso depois de uma forma bem tranquila. Outra coisa, pessoal, importante. Professora, e ainda nessa questão da importância de fazer a citação. Pessoal, todo trabalho acadêmico, ele é fruto da pesquisa, ele é fruto do trabalho de alguém, ele é fruto do investimento intelectual que alguém fez. Então, não é certo, não é legal, não é honesto que você pegue a ideia de alguém e se aproprie como sendo sua. Nós temos muita nitidez que a gente não pode pegar objetos materiais de outras pessoas. Não posso me apropriar do seu celular, eu não posso me apropriar de algo que é seu.
Mas a gente lembra de celular, a gente lembra de objetos, de carro, a gente lembra de coisas materiais. Mas a gente também não pode se apropriar dos bens imateriais das outras pessoas. Então, um trabalho, uma pesquisa, uma dissertação, um artigo, uma tese, um livro, requer esforço. Você sabe que você sabe o esforço que você tem para escrever um relatório? Imagina o esforço que é para escrever um livro. Então, não é legal, não é certo. Inclusive, é o crime de plágio. Você se apropriar da ideia do outro sem lhe dar o devido crédito. Certo? Então, não façam isso. Por isso e por outras justificativas que eu já falei, por isso também que é tão importante que você tenha essa honestidade de dar o devido crédito ao autor, à autora do material que você leu. E aí, pense, se você escreveu e alguém se apropria do que você escreveu, sem dizer que foi você, o que você acha sobre isso? É legal? É correto? Você não vai gostar. Então, certamente, se alguém se apropria do que é seu, você não gosta, então não vamos fazer essa mesma coisa, tá bom? Professora, e citação, como fazer então? Pessoal, a citação, ela primeiramente pode ser uma citação direta. É caracterizada pela transcrição textual da parte consultada. O que é que isso quer dizer? É pegar o que está no material, no livro, vamos falar de livro, é pegar uma parte daquele livro, um parágrafo, 2 parágrafos, e trazer para o meu trabalho. A citação direta pode ser de 2 formas. Quando ela contém até 3 linhas, ela deve estar entre aspas. Se a citação ultrapassa 3 linhas, ela deve ser uma citação com recuo. Recuo de 4 centímetros, à margem esquerda, espaçamento simples e sem aspas. E aí você vai colocar autor, ano e página, que pode estar dentro de parênteses ou fora de parênteses. Muita informação? Vamos lá. Essa parte, quando a gente vai falando assim, conceitual, fica um pouco assim abstrato, né? Dessa forma, para ajudar a fixar o conteúdo de forma mais fácil, eu trouxe aqui para vocês a minha dissertação. Acho que eu falei para vocês, né? Eu sou mestra em serviço social pela UERN e o trabalho de conclusão de curso do mestrado é escrever uma dissertação, né? Um trabalhozinho básico de 196 laudas. Então, no trabalho de quase 200 laudas, vocês imaginam que eu devo ter feito como se toda a qualidade de citação, né? Então, trago aqui para vocês citação direta. Fica só aparecendo essa mensagem. Aumentar aqui, porque eu acho que fica melhor. Sobre citação direta. Aqui ainda está na introdução. Deixa eu colocar aqui no capítulo 2, que fica metodologia. Deixa eu ver aqui. Comecei meu capítulo 2. Então, vamos procurar aqui uma citação no meu trabalho. Só um instante. Ok. Aqui eu trouxe uma citação direta. Que tipo de citação é essa? Aqui é uma citação direta, com mais de 3 linhas, 1, 2, 3, 4. Então, se é uma citação com 4 linhas,
é uma citação com recuo. Como que eu faço isso, professora? Você marca o que você quer. Vamos desmanchar. Eu vou desmanchar a citação e faço aqui com vocês para ficar. Pronto, tá aqui. Vou só mudar a cor para ficar melhor de visualizar, eu creio. Então, eu fiz aqui, né? Estou escrevendo alguma coisa, tal. Aqui estou falando sobre o histórico das crianças e adolescentes, como essas crianças e adolescentes foram tratadas no início da história brasileira, tal. E aqui nesse processo histórico trouxe uma citação. Escrevi, né? Escrevi. Quando eu terminei de escrever, vi que ficou com 1, 2, 3, 4. Então, essa citação, ela deve ter um recuo. Eu trouxe a citação, eu coloquei o nome da autora e do autor. Então, autora é o último nome, né? É o sobrenome. Então, é Rizzini, todo maiúsculo, entre no parênteses. Então, escrevo. Se tem um segundo autor, coloco ponto e vírgula. Um autor, vírgula, ano, vírgula, P ponto, página, fecha, ponto final. Se eu estou colocando ao final da citação, é dessa forma. Todo maiúsculo, porque está dentro dos parênteses. Ok? Se tivesse só um autor, ficaria assim. Autor, ano e página. Como são dois, então, autora, autor, ano e página. Não deu mais de 3 linhas? Como que eu faço isso? Eu marco a citação, ela não está marcada, então eu vou aqui em parágrafo, vamos lá, faço um recuo de 4 centímetros à esquerda, eu retiro o parágrafo, coloco o espaçamento simples e dou o OK. Depois disso, eu vou aqui e diminuo a fonte para 10. Prontinho, minha citação com recuo. Ok? Então, se a citação ela tem mais de 3 linhas, acontece dessa forma. Então, recuo, vou novamente. Você faz o recuo de 4 centímetros, você deixa aqui o parágrafo nenhum, espaçamento simples, ok, fonte 10. Pronto. Mais à frente, eu fiz outra citação. Só que quando eu fiz a citação, vou destacar aqui para ficar melhor a visualização. Novamente vou grifar de vermelho. Então, destacado aqui do texto. Fiz uma outra citação. Quando eu fiz essa outra citação, como que ficou? Assim, vírgula, abre aspas. A história das políticas sociais, tal, deu 3 linhas. Então, fica no corpo do texto, certo? Fica no corpo do texto marcado com aspas. E aí, se alguém perguntar, professor, e por que tá esses... Gente, eu sempre confundo chave e colchete, mas eu acho que é colchete, né, esse aqui? Ou é chave? Não, agora deu um branco, sempre confundo os nomes. Mas é esse símbolozinho aqui. Acho que é colchete. Então, quando a gente está aqui, por quê? Porque eu peguei a metade da frase. Tinha uma ideia anterior aqui, mas eu não aproveitei. Então, eu coloquei aspas, coloquei esse sinal, reticências, e comecei o que eu quero. Começa com letra minúscula, porque lá estava começando com letra minúscula. Ok? Então, do jeito que estava no livro, eu só fiz copiar e colar para cá. Autora, autor, ano e página. E aí ficou no corpo do texto, porque estava entre aspas. Ok? Por quê? Porque não ultrapassou as 3 linhas.
Então, eu estou fazendo uma citação, direta, estou fazendo uma citação direta, do jeito que está no livro, eu copiei para o meu trabalho. Aqui, escrevi, deu mais de 3, peguei, não peguei a ideia do começo, então marco aqui, coloco o sinal, escrevi o que eu quero, coloquei, terminou, ponto final, autor, ano, isso aqui foi de um material que eu peguei da internet. E geralmente, quando a gente pega textos da internet, eles não têm página, não está paginado. Então, você coloca autor, ano, n.p. Porque isso quer dizer não paginado. Ok? Então, se você pegou um material, a gente evita. O bom mesmo é a gente até evitar citar se a sua citação ela vai sair de forma incompleta. Mas se é uma citação bem interessante, se é uma citação que vai acrescentar ao seu trabalho, então coloque. Né? Se você acha que é pertinente, coloque. Mas fazendo aqui da forma correta, autor, ano e NP, porque não tem página. Outro elemento interessante é aqui. Eu fiz uma citação direta. Essa citação, ela ultrapassou 3 linhas. Fiz toda a formatação, o recuo, o tamanho da fonte, o espaçamento. E aqui vocês vejam que o próprio autor, ele colocou dentro aspas. Essas aspas que vocês estão vendo aí quando dizem própria afirmação do sentimento da infância, tem aspas. Que fez a companhia escolher as crianças indígenas como papel branco, a cera virgem em que tanto se desejava escrever e inscrever-se. Aspas. Essas aspas quem colocou não foi eu, foi o autor. Então, se o autor utilizou aspas, o que é que eu faço? Autor, ano, página, e mostro para vocês que quem está dando destaque é o autor, não sou eu. Grifos do autor, certo? Grifos do autor. Aqui ele também utilizou, né? Fez aqui, fiz outra citação, novamente ele utilizou as aspas, e aí eu coloquei grifos do autor, mostrando que não fui eu quem colocou essas aspas, certo? Então, essas são as chamadas citações diretas. Eu copiei e colei do jeito que estava no livro. A citação, ela pode ser também indireta. Como é a citação indireta? É aquela em que o que eu escrevi foi baseado na ideia do autor. É quando eu não estou escrevendo necessariamente com as minhas palavras, e sim com as palavras do autor. Aqui na minha dissertação, eu não sou muito de fazer citações indiretas. As minhas citações, eu gosto mais de fazer citações diretas. Mas é você pegar o que o autor escreveu, a ideia dele, e você reproduzir, trazendo as suas palavras. Certo? Então, quando você traz essa citação indireta, vou pegar aqui do material, porque eu não tenho muito, não. Eu particularmente, não sei por quê. Não é nada demais, não. É só porque eu realmente prefiro fazer as citações
sempre fazer as citações diretas, certo? Mostra, mas eu vou mostrar aqui para vocês a citação indireta aqui no próprio material. Deixa eu abrir aqui, trocar o compartilhamento de tela. Só um instante. Está aqui a citação indireta, né? Ele vai trazer. E é aquela, que eu já expliquei para vocês. Então, assim, é aquela em que o texto foi baseado na obra consultada, certo? Então, você vai, por exemplo, eu li um texto de Norberto Bobbio. Então, quando eu li, eu posso colocar da seguinte forma: Bobbio, 1995, é importante, você tem que colocar o ano, tá certo? E por que que não coloca a página? Porque página é quando é citação direta. Quando é citação indireta, você coloca autor e ano só. Bobbio, com muita propriedade, nos lembra, ao comentar essa situação, tal, tal. Então, você está fazendo uma citação de acordo com o texto que você leu. Essas palavras não são do autor, são palavras suas. Porém, essa ideia, o fulcro, o cerne, não é seu, e sim desse autor. Por isso que é importante que a gente coloque, tá ok? É feito dessa forma. Então, e existe também após a citação direta, após a citação indireta, tem outra, professora, ainda? Tem. Tem uma outra forma de citação que é vocês estão vendo aí minha dissertação? Novamente, que é o APUD. O APUD é citação de citação. Mas, professora, como é isso? Como é que utiliza esse APUD? Deixa eu procurar aqui outro que esteja mais... Tá aqui, ok. Eu fiz uma citação direta, peguei o texto, o parágrafo, desculpa, peguei o parágrafo. O parágrafo tem mais de 3 linhas, então ele é feito com recuo. Eu coloquei aqui desculpe. Eu coloquei grifos do autor, porque percebam que tem algumas palavras entre aspas. E aí, pessoal, sobre o uso de grifos do autor, é quando tiver aspas, negrito, itálico, sublinhado. Então, elemento, qualquer elemento que destaque qualquer elemento que destaque o que está escrito, qualquer elemento que destaque o que está escrito no texto, vai entrar lá como grifo do autor, certo? E esse APUD, o que é? O texto que eu li foi desse autor aqui, Rodrigues,
2015. Essa citação, ela passou de uma página para outra, passou da página 50 para a página 51, grifos do autor. E por que tem Santos? Porque quando Rodrigues estava escrevendo, ele trouxe essa citação de Santos. Então, essas palavras são de Rodrigues? Na verdade, não. Essas palavras são de Santos 2004, que foi citado por Rodrigues 2015. E o que foi que eu li? Eu li Rodrigues 2015. Eu não li Santos. Quem leu Santos foi Rodrigues. E Rodrigues foi quem eu li. Estou me fazendo entender, pessoal? Novamente, que às vezes o Apud confunde. Inclusive, na realidade, o Apud, ele está previsto lá como fazer. Tem na NBR, que eu disponibilizei até para vocês. Não é errado fazer. Porém, não é recomendado. A ABNT diz como fazer, mas é interessante que você não faça. Por quê? Porque justamente confunde e porque a gente deve buscar fazer as nossas leituras nas obras originais e não nos citados, para não confundir. A palavra apud é uma palavra em latim e por isso que ela está escrita em itálico. Perceberam que está em itálico? Perceberam que está em itálico? Porque é uma palavra em latim. Palavras em outros idiomas, elas devem estar escritas em itálico. E apud quer dizer o quê? Citado por. Santos 2004, que eu não li. Citado por Rodrigues 2015, página 50 e 51, que eu li. Ok? Se você tem dúvida, porque às vezes confunde, eu coloco primeiro o autor que eu li ou o autor que foi citado? Não usa a palavra apud. Você coloca Santos 2004, citado por Rodrigues. Ele foi o citado e o segundo foi o lido. O primeiro é o que está lá, o segundo é o que você leu. O primeiro é o que está lá, o segundo é o que você leu. Na dúvida, você pode sim escrever no seu texto aí, você pode sim escrever Santos 2004, citado por. Fica igualmente correto, mas foi convencionado o uso da palavra apud, a gente usa. Porém, se você quiser substituir esse apud por citado por, fica igualmente correto. Ok, pessoal? É muito detalhe, não é? Eu sei que é. Eu também acho. Eu também acho que é muito detalhe. Porém, é assim que é organizado. Dessa forma, é importante, então, que a gente esteja acompanhando, que a gente esteja, que a gente faça conforme tem que ser, não é? Novamente eu falo, você vai compreender melhor, você vai naturalizar tudo isso, só tem um jeito, fazendo. A aula é só para dar as orientações iniciais. E claro, e óbvio, que algumas coisinhas, né, algumas informações eu sei que vocês estão aí conseguindo pegar. Até porque alguém, né, já sabe, tem sempre aquela pessoa que tem mais facilidade no manuseio do Word. Tem aquela pessoa que gosta, mas sei que é minoria, esses que gostam do meu time, e nós somos minoria. Geralmente o pessoal não gosta de fazer formatação de trabalho, acha chato, acha muito cheio de detalhes, né? Então nem todo mundo gosta. Porém, é importante, todo mundo tem que fazer. Então, a gente viu a formatação básica. A gente viu citações e vamos para referências. E não é a mesma coisa não, professora? Não, não confunda. Não confunda o que é citação com referência. Citação
ela vem no corpo do texto. E as referências, elas vão vir ao final, ok? E aí vamos lá. Pessoal, sobre referências, vamos dizer sobre referências. Bastante aqui para esse caminho. Sobre referências, nós vamos dizer assim: vamos conseguir ver tudo? Não vamos. Referências, hoje em dia, com essa questão da internet, referências, estou me ajeitando aqui, né, para ver se fica melhor. Referências, pessoal, é um mundo, principalmente com essa questão da internet. Em virtude disso, você vai dizer, ai, professora, está repetindo a mesma informação. Estou. Mas citação, eu acho que eu falei tudo que tinha para falar. Não posso ter esquecido alguma coisa. Agora, referências, não tem como falar tudo, porque é muita coisa. Por isso que eu disponibilizei para vocês um material, que é a própria norma da ABNT, esse manual de normalização da Universidade de Juiz de Fora, mas claro que vou mostrar algumas aqui para vocês, ok? Porém, como falei, eu vou mostrar algumas, porque tudo não tem como, porque é um mundo. A referência básica mesmo, vou só um instante, abrir aqui o compartilhamento de tela, né? Só um instante. Pronto. Pessoal, referência. Vou começar para vocês aqui pela básica. Deixa eu pegar aqui. Opa, por que não tá? Uma bem básica, bem simples, que é a essencial que todo mundo deve. Lembrando aqui justamente essa básica. É um autor, quero aqui um livro de um autor só. Só um momento. Caramba, cadê as minhas? Ah, aqui, beleza. Beleza. Vamos lá. Essa daqui, né? Inclusive são 2 livros de Maria Berenice Dias. E aí vamos lá. Qual é a básica, professora? A básica é, primeiramente, o nome da autora. Então, você coloca o sobrenome, Dias, todo maiúsculo. Maria Berenice, Dias, vírgula, Maria Berenice, ponto. Em negrito, o nome do livro. O livro se chama Homoafetividade e Direitos LGBT, ponto. Você vai em sétima, é o número da edição, no caso aqui é a 7ª, então você bota 7 ponto, ED. Se não tiver nenhuma edição, ou se for a primeira, não tem problema, você não coloca. Cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Essa é a informação mais básica, mais elementar de qualquer obra que você leu. Essa é a informação mais básica. Autor, o título do livro
edição, cidade, dois pontos, editora, vírgula, ano. Agora, deixe só eu abrir aqui para vocês, para mostrar, professora, onde é que eu vou achar essas informações? Claro que elas podem constar, tá dando para ver? Na capa, mas você vai pegar o livro, geralmente na segunda página, tá aqui o livro. Aí você passa uma página. Aí aqui, ó. Que a qualidade da minha câmera que não... Opa! Na qualidade da câmera às vezes não ajuda, né? Segunda página. Tá dando... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tá dando para ver aqui? No verso do livro, no verso da primeira página, geralmente vem esse quadrinho aqui. Esse quadrinho se chama ficha catalográfica. Nele tem as informações, o ano, a editora, a cidade, qual é o número da edição desse livro. Esse livro aqui que eu estou em mãos é a terceira edição dele. Então, na ficha catalográfica que consta no próprio livro, você vai pegar essas informações, certo? Não é tão difícil. Não é tão difícil, é só você pegar a primeira página no verso, aí vai ter, certo? Vamos voltar aqui para minha dissertação. Então, esse aqui é o básico. Qualquer pessoa que está lá com seu trabalho acadêmico deve ter conhecimento sobre, tá? Professora leu 2 livros aqui da mesma autora. Não era para, ao invés, vocês lembram, vocês já devem ter visto por aí que alguns começavam assim, ó, fazendo um tracinho, que geralmente acho que era 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto. Então, lembram que se utilizava esse tracinho? Esse tracinho, ele quer dizer que a autora é a mesma, mas sendo que já foi abolido, certo? Falei aqui, mas nem se prenda ao tracinho, não, que o tracinho ele foi abolido, não se usa mais, não. Então, se eu li 2 livros, se eu li 3 livros ou 4 da Maria Berenice Dias, se eu li 3 livros, eu vou repetir o nome dela 3 vezes. Eu li 2 livros dela e desses 2 livros eu vou colocar o nome dela 2 vezes, ok? Então, pessoal, esse aqui é o básico. Autor, sobrenome, nome do livro, número da edição, ponto, cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Ok? Esse aí é o básico, o essencial. Esse só tem uma autora. E pode ter 2 autores? Pode, se tiver 2 autores. Esse aqui é um livro com 2 autores. É porque eles têm o mesmo sobrenome, né? De Giacomo. Então, se for um livro com 2 autores, peraí, só um instante. Novamente, só com um, tá certo? Autor, sobrenome, nome, título do livro, terceira edição, cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Pronto. Aqui é só um, aqui foi só um também, esse aqui também. Então, vejam que tem vários, que esses são os mais simples, né, de a gente conseguir fazer. Certo? Aí aqui, um livro com 2 autores. Por sinal, o livro até de pesquisa. Lacatos, Eva Maria, ponto. Marconi, Marina de Andrade. Então, se são 2 autoras, coloca o sobrenome de uma, depois o sobrenome de outra,
depois o sobrenome de outra, e aí você coloca a do mesmo jeito, né? Opa, ficou aqui. Livro, edição, cidade, a editora e o ano, ok? E assim sucessivamente. Se o livro tiver três autores, quatro autores, e assim sucessivamente. Certo? Vamos para frente. Uma outra, agora, super comum, super comum, é a gente pegar um texto da internet. Não é isso? Peguei lá, professora, um texto da internet. Como fazer? Vamos pegar esse aqui. Você começa da mesma forma. Quem foi que escreveu esse texto? Foi Luiz Henrique Torres. Torres, Luiz Henrique. Pessoal, se você estiver acessando a internet, estiver consultando um determinado site e não tiver quem é o autor ou autora, olha, eu sugiro que não utilize, tá bom? Só utilize se realmente, verdadeiramente e unicamente na sua vida inteira você não conseguiu achar um texto que venha a substituir. Se essa informação fosse, e essa informação é imprescindível, não pode faltar, tem que ter. Aí é o jeito. Ou seja, nas últimas. Se possível, não utilize, tá? Torres Luiz Henrique, como é o nome do texto? A Casa da Roda dos Esportes na cidade do Rio Grande. O ano, esse texto foi escrito em 2006, tinha lá. Eu coloco disponível em 2 pontos. Pego o link, copio e colo para cá. Escrevo acesso em 21 dezembro, que no caso os meses, pessoal, só são as 3 primeiras. Janeiro, J-A-N, fevereiro, F-E-V, março, M-A-R, e assim sucessivamente. Não é 21 de dezembro de 2018, não. É 21 10.2018. Autor, nome do texto que eu li, do artigo, o ano em que foi publicado, disponível em o link, acesso em data. Esse também é fundamental. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem demais a leitura, a consulta, a materiais disponíveis na internet. Certo? Então, esse é fundamental também, básicozinho, para que a gente saiba. Então, vamos para os básicos que nós vimos. Os básicos são livro, material com um autor, material com 2 autores, material lido da internet. Autora, título. Pessoal, isso aqui, Guia para a Adoção de Crianças e Adolescentes, é o subtítulo, tá? O título fica em negrito, o subtítulo não. O ano em que foi publicado, disponível em, ou seja, o site, acesso em 1º de julho de 2019, ok? Sem o DI. Outra coisa, também, não sei se alguém está aí sentindo falta, é que antes, quando a gente colocava disponível em 2 pontos, aí para colocar o link colocava assim, entre esses 2 sinais, já aboliu, não existe mais isso aqui, tá? Então você coloca disponível em 2 pontos e coloca o link que você acessou. Então, autor, autora, título, o ano que foi publicado, disponível em, e o dia que você acessou, 24 de junho de 2019.
Ok, pessoal? Então, esses são os mais básicos, os mais essenciais, que tem toda uma variedade, né, que eu tô querendo trazer sem a gente confundir muito, porque também não adianta eu querer passar tudo, né, porque é só a prática que vai nos mostrar. Deixa eu tentar aqui, pronto, que é importante também. Pessoal, leis. Leis, elas são, a não ser que seja uma lei municipal ou uma lei estadual, mas geralmente as leis, elas vêm a nível federal, então você coloca, cadê a Constituição? Ou ECA, tem muitas legislações. Aqui o ECA. Então, assim, a gente coloca, né, no caso, Brasil, que é o autor, porque é uma lei federal. Em negrito fica o número da lei número 8069, vírgula, de 13 de julho de 1990. Já não é em negrito. Em negrito fica só o número da lei, aí a gente coloca aqui na frente o que é, no caso, essa daqui, dispõe sobre a adoção. Então, você pega tudo isso. Essa aqui é o qual? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi atualizado em 30 de março de 2019. Disponível em o site e acesso em data que eu acessei, certo? Então, é Brasil, resolução número tal, de 14 de agosto, dispõe sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, dá determinadas providências, disponível em o site e a data que você acessou. Lembrando, não é 25 de outubro, é 25 OUT, né? OUT.2019, só isso, certo? Então, essas são informações muito básicas, muito essenciais, para que a gente vá trazendo. Sei que tem outras aqui que eu não quero confundir, né? Não quero confundir vocês. Mas vamos lá, trazer aqui mais algumas só para a gente tentar acrescentar. Essa daqui. Isso aqui é importante. Um livro, ele pode ser escrito, ele pode ser escrito apenas por um determinado autor. Desculpe, os capítulos do livro, né? Os capítulos do livro, eles podem ser escritos do começo ao fim pelo mesmo autor ou autores, ou pode ser da seguinte forma: tem alguém que organiza, mas cada capítulo do livro é escrito por um autor diferente. Como é isso? Muita informação, né? É você pegar uma parte, é você ler um capítulo. Eu vi aqui o livro todo, tô vendo que cada capítulo é escrito por um autor diferente e eu quero ler essa parte aqui. Foi o que eu fiz nessa obra que eu tô marcando aqui para vocês. Quem escreveu a parte que eu li foram esses dois autores, Ferrari e Kalustian. O título é a introdução do livro. E de onde foi que eu tirei isso? A gente coloca em itálico e aí coloca aí agora sim segue autor, título, edição, cidade. Esse livro é um livro bem tradicional, bem da biblioteca básica desse debate aqui, saiu por duas editoras. Por isso que tem São Paulo Cortez e tem Brasília Unicef, certo? Vírgula ano e vírgula página. Novamente. Quando você lê um capítulo de um livro,
Você não leu o livro todo, você só leu um capítulo, você tem que explicar, você tem que demonstrar, você tem que deixar escrito lá quais as páginas que foram lidas. Então, deixa eu pegar aqui um outro com in, teve vários, porque nem sempre você vai fazer a leitura toda, você vai ler só uma parte. Então, aqui, desse livro, opa, esse livro se chama Curso de Direito da Criança e do Adolescente, Aspectos Teóricos e Práticos. É um livro muito bom, um livro muito denso, tem muitas páginas. E aí o que acontece? Ele é uma compilação, isso quer dizer o quê? São vários autores, cada autor escreve um capítulo. Então eu peguei essa parte que foi escrita por Kátia Maciel, essa aqui, essa jovem aqui é a autora, coloquei o nome dela. Depois, qual foi a parte que eu li do capítulo? O capítulo se chama só assim, tutela. Pronto. De onde foi que eu tirei? Eu coloquei aí coloquei o nome da autora, porque a coordenadora é ela mesma. Ela escreveu um capítulo e ela é a coordenadora. E aí eu coloco aí, depois daqui, eu sigo a mesma lógica. Coloco em negrito o título, o subtítulo, a edição, a cidade, a editora, o ano e as páginas. Por que esse D aqui? Porque nesse ano ela tinha várias obras. Aí a gente vai colocando as letras. Mas não vá se prender isso agora, não, porque aí já é uma coisa mais aprofundada. O importante é que você entenda que você coloca o nome de quem escreveu, o nome do capítulo, ok? Aí depois você coloca e aí você começa a seguir a mesma lógica, certo? Então, tem outras aqui também, da mesma forma, o autor, o nome do trabalho, o nome do título, né? O título. E aí aqui, no IN, é que eu coloco o nome do livro. No caso aqui foi Revista Serviço Social e Sociedade. E mesmo assim eu coloco todas as informações, né, o número da revista, os meses, o ano, a página, e eu coloco o site, porque eu não tenho essa revista impressa, eu peguei essa revista do site, certo? Então, assim, pessoal, sobre referências, é um assunto que a gente, para conseguir aprender, a mesma coisa que eu já disse a aula inteira, né? É prática, mas principalmente referência. Por quê? Porque citação não tem possibilidades. Citação ou ela é direta, que é geralmente o que a gente faz, com recurso, sem recurso. A citação direta é o que a gente mais utiliza. A indireta ou a PUD. Pronto. Referências, só mostrei para vocês uma parte. Por quê? Porque isso aí a gente vai mostrando também de acordo com o que as alunas vão surgindo as dúvidas, de acordo com o que vai aparecendo para vocês. Aí vocês podem dizer, professora, posso pegar referência de tudo? Pode. Pode pegar de um site, pode pegar até de vídeo, o que não é muito bem recomendado. Mas sobre as referências, para finalizar, o que eu digo a vocês é, se vocês forem pegar de livro, ok. Se for pegar material da internet, tenha muito cuidado. Não pegue de sites que sejam com informações limitadas. Dizem sites que tenham o nome do autor, a data de publicação, que seja o mais completo possível. Não com informações que vão ficar vazias, ok? Se essas informações elas não estão tão completinhas, evite. Procure, a gente tem muitos livros que são disponibilizados, teses, acessar repositório, revistas científicas da sua área. Procure consultar esse tipo de material e não ficar consultando materiais de sites de qualidade duvidosa. Tá em dúvida?
pergunte para sua professora. Não, não faça, não coloque no seu trabalho citações que não venham a acrescentar, que não venham a agregar. Então, se não tem o nome do autor, se não tem o nome, a data em que aquilo foi publicado, evite, não faça citação. E a minha última dica é: tá escrevendo lá o trabalho, fez a citação, terminou de fazer a citação, formatada já. Você pode fazer no mesmo arquivo, você pode colocar num arquivo à parte e faça a referência. Não caia nessa de escrever o trabalho inteiro e depois sair colocando referência. Porque, gente, o computador ele nos cega. Passa despercebido. E aí você vai colocar uma citação e não vai referenciar. Se for da internet, você vai procurar e depois não vai localizar. Evite trabalhar duas vezes. Vá fazendo o seu trabalho todo completinho, todo amarradinho. Tem dúvidas sobre como fazer? Pesquise. Pergunte para uma professora. Tem dúvida se aquele site ele realmente está com uma qualidade boa, uma qualidade bacana, é interessante, vai agregar? Estou um pouco em dúvida? Pergunte para a sua professora, para o seu professor. Não vá fazer sem ter certeza e não vá querer pegar atalhos. Vamos fazer o trabalho todo completinho, todo fechado, porque assim, certamente você vai, com certeza vai conseguir desenvolver um bom trabalho, ok? Então, por hoje é isso. Agradeço por vocês terem assistido mais uma aula e vamos aí agora colocando em prática. Vamos colocando em prática, porque vão aparecendo aí muitas outras formas de fazer referências, ok? Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima.